Neste vídeo vou mostrar então de forma também bastante simples e acessível como é que nós podemos gravar dados num ficheiro de texto através de chamarinho no sistema Android dentro do armazenamento interno do nosso smartphone. Uma das funcionalidades mais comuns em qualquer aplicação, independentemente da plataforma para a qual a aplicação é desenvolvida, é o facto de podermos gravar informação. Seja através de uma base de dados ou um banco de dados, onde nós gravamos dados dos utilizadores, das compras, dos movimentos, etc. Ou simplesmente gravando configurações, por exemplo, dentro de um ficheiro de texto. Dou um exemplo muito concreto, por exemplo, o próprio sistema de navegação de internet, ou os browsers, tem um sistema de gravação de ficheiros de texto, chamados cookies, que vão gravando algumas informações sobre os nossos dados de navegação. E, por conseguinte, este sistema de gravação de dados pode ser muito útil em diversas circunstâncias. Neste vídeo vou mostrar de uma forma muito simples como é que nós podemos gravar dados num ficheiro de texto dentro do nosso dispositivo Android. E para isso vamos começar por criar então o nosso projeto. File, New Project. Vamos lhe chamar projeto gravar. Vamos clicar no OK e vamos criar uma aplicação muito semelhante àquela que nós temos criados nos vídeos anteriores desta série. Neste caso, vamos aqui deixar ficar, vamos apagar aqui o Getting Started de chamarinho, não interessa, e na nossa Main Activity vamos já definir qual é o layout que é utilizado, que neste caso é o Main Layout. Nos nossos layouts, eu vou simplesmente aqui, neste caso no main.html, vou acrescentar um botão Button. E é o botão que eu vou utilizar quando clico, ele vai gravar informações num ficheiro de texto. E já vamos ver depois onde é que fica guardado, etc. Vamos então dar aqui um nome ao nosso botão, neste caso CMD gravar. E vamos colocar aqui também o título gravar. Vamos guardar aqui o nosso layout, vamos regressar à nossa atividade e vamos então aqui buscar o nosso widget. Button CMD gravar é igual a find view by id button resource.id.cmd gravar. Vamos acrescentar então o evento click, cmd gravar.click mais igual a delegate. E vamos então colocar aqui o código de programação interno. Para quem está habituado a trabalhar com este tipo de mecanismo de gravação de ficheiros no sistema C# e dentro da plataforma NetFramework, reconhece que existe então um namespace chamado system.inout que nos permite ter acesso então à possibilidade de usarmos o StreamWriter, que é uma classe que nos permite gravar dados em ficheiros de texto. Ora, neste contexto, nós vamos também utilizar esse mesmo namespace. Neste caso, vamos colocar aqui using system.inout. Okay? O que nós vamos fazer aqui basicamente é o seguinte. Vamos primeiro pedir ao sistema que nos indique qual é a pasta onde nós podemos guardar essa informação. Vamos definir qual é o nosso ficheiro para gravação. Vamos depois criar um StreamWriter para gravar e depois no final vamos executar a nossa aplicação, gravar dentro desse ficheiro um texto, ou neste caso uma simples frase, e depois vamos verificar, após a execução da nossa aplicação, onde é que esses dados ficaram gravados dentro do nosso dispositivo. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é uma string, e vamos buscar a pasta. Eu quero colocar aqui isto feito desta forma, porquê? Porque desta forma assim nós vamos poder ter uma leitura mais fácil do texto. Eu poderia colocar tudo isto quase numa frase, isto é, criar o StreamWriter numa frase só, ou numa expressão apenas, mas desta forma vamos parcelar cada uma das instruções. Então aqui eu vou obter os dados sobre a pasta que está disponível para a gravação dos dados. Então a pasta é igual, e agora reparem o que é que eu vou fazer. Vou escrever environment, exatamente como acontece na plataforma NetFramework. No entanto, este environment faz parte do namespace android.os. Reparem que quando eu coloco aqui, ele tem aqui classe android.os e depois environment. Portanto, o namespace é o android.os. Ora, quando eu coloco aqui environment, eu posso aceder então às diferentes propriedades que aqui estão. E neste caso eu quero o External Storage Directory. Okay? External Storage Directory. E em seguida eu vou escolher ainda uma outra opção que é o Absolute Path.
pasta absoluta. Ora, vamos aqui muito rapidamente verificar qual é o resultado proveniente desta string, ok? Ele diz que retorna a pasta absoluta para uma determinada file. Aquilo que se chama uma file é considerado neste sistema sendo um ficheiro ou sendo uma pasta, ok? Então, neste caso, o que eu vou fazer é simplesmente criar aqui uma caixa de alerta. alertdialog.builder, caixa, igual a new alertdialog.builder, dentro do contexto desta atividade. Caixa.setMessage e vou colocar aqui dentro pasta, apenas para me apresentar o resultado proveniente desta execução. O que eu vou agora aqui fazer é simplesmente caixa.show e vamos executar então a nossa aplicação. Vamos aqui guardar e vamos executar aqui no nosso emulador. Vamos então verificar aqui ao fim de alguns instantes. Obviamente que estes procedimentos são sempre um bocadinho mais demorados e, portanto, temos aqui o projeto gravar e quando vamos clicar aqui em gravar vai então emitir uma caixa de diálogo indicando qual é a pasta. Cá está storage/emulated/0. É esta a informação que ele nos dá e é com esta informação que nós vamos trabalhar para a gravação do nosso ficheiro. Vamos aqui parar o nosso debugging e vamos regressar ao nosso código. O que vamos então agora fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui uma forma de concatenar a pasta com o nome do ficheiro que nós queremos criar. Nós queremos criar um ficheiro com a extensão .txt, para texto, mas temos que o combinar com esta pasta que aqui vem. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, string localização, isto é, a localização final do ficheiro, vai ser igual a path, e esta classe path vem do system.inout. E o que nós vamos fazer com esta classe path, que tem muitas coisas aqui, dá para ir buscar nomes de ficheiros sem a sua extensão, ir buscar só a extensão de um determinado ficheiro, etc. Neste caso nós queremos fazer aqui o método combine, que é combinar duas strings ou mais strings no sentido de formarem um caminho, neste caso uma path, que seja coerente, isto é, que contenha todas as barras nos locais corretos, se as barras não existirem ele adiciona-as, etc. Então o que nós vamos fazer aqui dentro é passar basicamente dois dados. Vamos passar esta pasta, que não nos interessa se ela tem no final uma barra ou não, não nos interessa, e a seguir vamos passar um outro dado, reparem que aqui os parâmetros é um array de strings, vamos passar o dado que é o nome do nosso ficheiro. Então vamos colocar aqui dados.txt. Okay? E neste caso aqui a localização vai então guardar o caminho completo para o ficheiro que eu quero criar. O que nós vamos agora fazer aqui é gravar texto no ficheiro. Então para isso aqui vamos fazer muito à semelhança daquilo que fazemos quando escrevemos aplicações Windows Forms, neste caso aplicações para desktop. Vamos colocar stream writer, ficheiro, é igual a new stream writer e o que vamos fazer agora é simplesmente passar o caminho completo que é a localização. Em seguida vamos escolher aqui se pretendemos fazer um append sempre que clicamos no botão gravar ou se pretendemos que o ficheiro seja criado de novo. Vamos colocar aqui false, portanto ele vai sempre ser criado de novo e vamos já fazer um dispose do nosso ficheiro, ficheiro.dispose. Isto vai permitir deitar fora o nosso objeto. Vamos aqui apagar a nossa caixa de diálogo e vamos então agora simplesmente colocar aqui o ficheiro .writeLine e vamos colocar aqui o texto. Este é o texto gravado no ficheiro do Android. Ok? E temos então o nosso código de programação criado e pronto a ser executado. Vamos testar a nossa aplicação. Vamos então clicar aqui no Android e vamos verificar se ela vai ou não ser executada corretamente. Neste caso a aplicação está a ser executada corretamente e vamos clicar então no botão gravar e ver o que é que acontece. Quando clicamos aqui em gravar, ele vai apresentar este erro e diz, atenção, não tem a autorização necessária para aceder àquela pasta e portanto o acesso à pasta storage/emulated/0/dados.txt foi negado. Ora, o que é que faz com que este erro apareça? Bom, é muito fácil. Não nos deveremos nunca esquecer que no sistema Android nós teremos que dar permissões às nossas aplicações para elas acederem a determinados mecanismos. Neste caso,
a gravação de dados internos, neste caso dentro do internal storage, apesar daqui dizer external storage, ok? Nós vamos ter que dizer ao sistema, através do Android Manifest, que a nossa aplicação necessita de gravar diretamente informações no nosso dispositivo. Então, para isso, o que nós vamos fazer, vamos aqui a Propriedades, vamos abrir aqui o Android Manifest, e o que nós vamos querer aqui acionar ou ativar é o Write, aqui ao fundo, vamos procurar pelo W, Write External Storage, ok? E vamos colocar aqui um visto, ok? E desta forma, ao gravarmos e ao recompilarmos agora novamente a nossa aplicação, isto é, ao executar novamente, à partida já não iremos ter este problema. Vamos então aguardar que a aplicação seja colocada novamente no nosso dispositivo. Vai aparecer então o botão gravar. Vamos clicar aqui em gravar e, como podem observar, não apareceu qualquer erro. Eu poderia obviamente colocar aqui uma caixa de mensagem, dizer que foi gravado o ficheiro, etc. Ou simplesmente sair da aplicação, enfim, fazer aquilo que me apetecesse. Vamos, no entanto, aqui parar a nossa execução da aplicação e vamos voltar ao emulador. Vamos verificar onde é que o ficheiro ficou guardado. Neste caso, e neste caso concreto deste emulador que eu estou a utilizar, bastará irmos aqui às definições, aos settings, e vamos procurar aqui nas definições Storage e USB. Quem tiver um emulador diferente, com certeza terá que procurar dentro dos settings um explorador que lhe permita ter acesso aos ficheiros guardados dentro do seu smartphone. Neste caso, se eu aceder por aqui Storage e USB, eu vou ter aqui o meu SD card, neste caso tem 510 MB, que tem lá dentro algumas pastas que não contêm informações que sejam significativas para a minha aplicação, mas se eu voltar aqui então ao Internal Storage, isto é, à gravação do meu dispositivo, ao interior do meu dispositivo, eu vou ter aqui então várias pastas e ao fundo vou ter aqui a opção Explore. E quando eu clico na opção Explore, vai-me dar então as pastas que estão localizadas na raiz do meu dispositivo. E se eu olhar para aqui para o fundo, vamos então verificar que temos aqui o nosso ficheiro dados.txt. Quando eu fizer um clique neste ficheiro, o que vai acontecer é que ele vai abrir um HTML Viewer, porque não tem um notepad para ler um ficheiro de texto, por exemplo, ok? E então simplesmente interpreta isto como sendo texto de um ficheiro HTML e vai abrir, mas como podem observar, este é o texto gravado no ficheiro do Android. E portanto temos aqui a prova concreta de que conseguimos gravar informação dentro do nosso sistema. No próximo vídeo vou mostrar muito rapidamente como é que nós podemos ler informação a partir dos nossos ficheiros, como é que nós podemos acrescentar informação, etc. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.